o tópico de hoje. Os tópicos de hoje. Então, a gente até pode fazer o seguinte. Hoje eu preparei... Dei uma reorganizada aqui na programação que a gente tinha conversado na semana passada. Então, só dando uma recapitulada. Na semana passada a gente falou um pouco sobre um contexto mais de posição da tecnologia no mercado. Então, a gente falou um pouco sobre história, como surgiu, para que surgiu, quais são as melhores formas de utilização da tecnologia, da linguagem, assim, como que ela se posiciona hoje no mercado. A gente falou um pouco sobre alguns conceitos básicos. Então, a gente falou um pouco sobre a estrutura básica de um arquivo, o mínimo que eu preciso saber para começar algum projeto. Então, a gente falou também um pouco sobre funções, a gente falou um pouco sobre estrutura de pacotes. Na estrutura de pacotes, teve um pequeno probleminha na minha ideia, mas só para... Então, eu vou começar repassando por esse ponto aqui, então por isso que é o primeiro tema de hoje. Tá? A gente vai ver alguns conceitos básicos ainda. Hoje, esse segundo encontro ainda é voltado para alguns conceitos básicos, então a gente vai começar a ver essa questão que deu problema na semana passada. A gente vai ver alguns conceitos básicos da linguagem, a gente vai ver algumas questões de laços de repetição e como que o Go lida com isso. A gente vai ver tipos compostos, então a gente vai ver aqui, por exemplo, array. Vamos ver como que a gente consegue fazer manipulação de erro em Go. E eu quero meio que dividir essa primeira parte desses primeiros tópicos aqui que estão em verde, talvez na primeira hora, e deixar a segunda parte todo para ponteiros, porque ponteiros às vezes é uma coisa meio chata de entender, pra gente focar nisso. Aí se a gente não gastar o tempo todo, tudo bem, mas eu queria deixar um tempo tranquilo para ponteiros. Tudo bem? Fechado. Então, eu vou começar pelo que deu problema na semana passada, pelo que não funcionou direito na semana passada, que era uma coisa tão simples quanto eu imaginava que fosse, e eu não sei por que não funcionou na hora. A gente estava vendo... Vou aproveitar então, dar uma revisitada aqui na questão de anatomia das funções e do nosso ponto de entrada de um projeto em Go. Então, basicamente, isso aqui é o que garante o nosso ponto de entrada de um projeto em Go. Então, eu tenho aqui um pacote main, uma função main com a primeira letra minúscula. Isso aqui é importante, a gente viu na semana passada por quê, mas a gente vai repassar agora. E esse aqui é o meu entry point. Tudo que eu começo num projeto Go, eu vou entrar por aqui, eu vou começar por aqui. Então, aqui, basicamente, voltando ao que a gente viu, aqui, por exemplo, se eu quiser fazer um print de qualquer coisa, eu entro por aqui, ele vai trazer o meu import, automaticamente a ideia trouxe para mim. Esse aqui é um import do pacote FMT, e aqui entra já na questão do pacote que a gente estava falando. Isso aqui, se eu executar, eu vou ter o meu Oi Mundo, tudo bonitinho aqui, pá, imprimiu. E o que deu problema na semana passada foi quando a gente tentou evoluir um pouco isso aqui para falar sobre a anatomia das funções, que a gente entrou nesses exemplos aqui. E esse package de matemática que não estava funcionando, e por uma coisa bem idiota, eu estava colocando ele na raiz, eu não estava me ligando que eu estava colocando ele na raiz. Quando eu defino um pacote, nesse caso aqui o pacote matemática, eu tenho que colocar necessariamente dentro de uma pasta que tem esse mesmo nome. Então aqui no caso, eu tenho a minha pasta matemática, certo? E aqui eu tenho todas as funções que estão dentro delas. Porque a questão de novo, relembrando, a questão da letra maiúscula e minúscula é a questão da visibilidade da função. Então aqui, se eu tenho uma função minúscula, se eu tentar acessar ela aqui do meu que ela não faça nada, não importa. Se eu tentar acessar ela aqui desse pacote, eu não vou conseguir. Ela nem aparece aqui para mim, certo? Mas se eu tentar acessar, por exemplo, essa soma direta aqui, eu consigo, e aí eu consigo importar esse pacote. Mas o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Quando eu vou importar um pacote dentro do meu próprio projeto, quando eu crio um projeto,
eu não lembro se eu cheguei a falar isso na semana passada, mas eu tenho uma forma básica de você criar um projeto que é pelo comando go mod init. Isso aqui, quando eu crio isso, ele vai criar esse arquivo aqui, go.mod, é basicamente aqui onde eu vou ter definições básicas do meu projeto, aqui onde vai entrar, por exemplo, dependências de outras bibliotecas, etc. Então vai ficar tudo nessa lista. Quando eu faço isso, eu defino aqui o nome do meu módulo. A partir do momento que eu defino aqui o nome do meu módulo, isso aqui também vai fazer parte do nome do pacote que eu estou criando. Então, se eu quero acessar aqui, por exemplo, o pacote matemática, eu tenho que definir aqui ele. Aham. E aqui embaixo, quando eu for somar, eu somo o nome dele. E daqui ele já consegue enxergar a função que eu tinha lá no outro pacote. Então aqui, inclusive, a ideia já começa a me facilitar e eu começo a navegar. Então aqui eu começo a ter acesso às funções que estão com letra maiúscula no início, que são as funções públicas. Então aqui eu consigo fazer isso aqui, ele vai encontrar. Então, se eu pegar isso aqui e jogar dentro do print aqui dentro. Tá certo. Ele imprimiu e porque ele encontrou aqui o pacote direitinho. Então era basicamente esse o problema que estava tendo. Peraí, eu cliquei aqui no lugar errado. Ih, ele abriu outro navegador, peraí. Nada a ver, ele abriu outro navegador. Fechou. Tá. Então, beleza. Assim, aí recapitulando aqui a questão do padrão das funções. Então, basicamente, a gente aqui tem o nome da função, os parâmetros que ela pode receber. Nesse caso aqui, ele está recebendo, eu tenho todas as formas de que eu estou recebendo um parâmetro, eu posso declarar um a um e declarar o tipo. Se todos eles são do mesmo tipo, eu posso declarar ele dessa forma, meio que num formato meio que tupla, onde eu coloco primeiro todos os nomes e depois eu defino o tipo. E no meu retorno, eu posso ter tanto um retorno apenas, como vários retornos também usando as mesmas regras. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma tupla de retorno, e aqui no meu retorno final eu retorno 2 valores ou mais valores. Isso aqui vai ser importante para uma parte do tema que a gente tem hoje. Beleza, tudo bem até aqui? Isso foi uma recapitulada rápida do que a gente viu na semana passada. Oi, pode falar. Um pouquinho, Marco, como eu perdi, Uhum. eu tenho só uma visão mais de lógica mesmo, mas dá para compreender, tá tranquilo. Tá. Mas você quer aproveitar e ver alguma coisa mais específica nesse ponto? Era mais o retorno, né, dos dois. Eu não estava muito acostumado, assim, vim um pouquinho do mundo de Python, não sou desenvolvedor Python, mas conheço um pouquinho da sintaxe da linguagem, e não me recordo de dar para fazer isso lá, se Então, dava para fazer. isso é um bom ponto. Tem a maioria das linguagens que eu lembro de cabeça, foi até um ponto que eu estava tentando lembrar na semana passada, eu não lembro de alguma outra linguagem que faça isso aqui de uma forma nativa e objetiva. Então, normalmente, o que algumas linguagens fazem é ter um nível de abstração onde para você retornar ou um valor verdadeiro ou um erro. Mas algo que você possa ter vários retornos, de fato, N retornos aqui, Uhum. eu não lembro de outra linguagem ter. E aí, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte agora que eu me liguei que ela tá bem pequena. Tá aqui, ponto. Uma coisa que dá para fazer no Go é você ter uma função retornando várias coisas ao mesmo tempo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu criei uma função onde eu quero retornar várias coisas, uma função onde eu quero receber 2 números. Então, eu tenho aqui, eu recebo o número 1 e o número 2. Eles vão ser do tipo float, então eles não vão ser números inteiros. E eu quero que essa mesma função ela me retorne tanto a subtração quanto a soma desses 2 valores. O que eu posso fazer aqui, depois que eu defino a estrutura da minha função, então aqui eu defino o nome, os parâmetros, eu posso ter uma outra aqui onde eu teria onde eu teria o tipo do retorno, eu posso dizer aqui, olha, eu posso até fazer o seguinte, isso aqui é um outro jeito de retornar e eu entro desse jeito depois. Eu posso dizer aqui, float 32,
E eu quero retornar também um outro float 32. Isso aqui vai me dizer que eu vou poder retornar. Dizer que eu vou poder retornar dois valores. Então, aqui no meu retorno aqui embaixo, eu vou respeitar o que está aqui em cima, então eu vou ter que, no meu retorno dessa função, retornar mais um valor aqui embaixo. E aí, quando eu for pegar essa função do outro lado, então, por exemplo, vamos lá, o soma e subtrai. Quando eu for chamar ela aqui desse lado, então, 1 e 3, o que eu posso fazer aqui é atribuir isso aqui a duas variáveis. Então, é a soma e subtração. E automaticamente ele vai atribuir de acordo com a estrutura que eu defini lá. Então, vamos lá. Aqui eu estou passando dois valores que vão ser somados e subtraídos. E aqui ele vai me retornar o resultado das duas coisas, tanto da soma como da subtração. E automaticamente, ele na mesma ordem, na mesma sequência, ele vai atribuir essas duas variáveis. Então, se a gente agora pegar e imprimir isso aqui, ele vai imprimir para mim o 4 e o menos 2. Ele primeiro somou e o segundo retorno ele subtraiu. Uma outra forma da gente fazer isso é como estava antes. Em vez de fazer uma declaração de variável aqui embaixo, no próprio retorno, eu posso nomear esse retorno. Então, eu posso dizer aqui que esse aqui vai ser o soma, e vai ser subtração. E o que eu fiz aqui de errado? Ali no subtrai. Subtract. Isso. Boa. Ali. Isso funciona da mesma forma. Então, se eu executar aqui, ele vai fazer da mesma forma, porque aqui é só um jeito diferente de eu declarar o nome das coisas que eu tô retornando. Ficou mais claro? Sim, não, sim. Bem legal, cara. Boa. Interessante, Isso, obrigado. a gente vai voltar a ver isso aqui um pouco mais pra frente quando a gente falar sobre tratamento de erros, tá? Show. Isso aqui vai ser, acho que é uma das grandes vantagens que a gente tem quando for falar disso aqui. E beleza. A questão do pacote a gente viu, então aqui, só retomando, quando eu estou dentro desse pacote, essa função soma aqui, soma x aqui, por exemplo, ela não vai conseguir ser vista aqui na main, então se eu tentar colocar esse soma x aqui, ele simplesmente vai dizer que ele não encontra, porque ele é privado, e é isso, então ele está dizendo aqui que é undefined, mas se aqui eu tenho um outro arquivo, vou botar aqui soma 2.go, só para facilitar a nossa vida. Dentro de matemática, então ele também está dentro do package matemática. Aqui eu vou declarar uma outra função, e aqui, por estar dentro desse pacote, eu consigo acessar o soma x. E aí, aqui eu consigo navegar dentro dele normalmente, porque eles estão dentro do mesmo pacote. Então aqui é uma questão de visibilidade. Letra maiúscula eu consigo acessar através de importação de qualquer outro pacote. Minúscula, mesmo que eu importe, eu não consigo acessar. Então aqui eu tenho um pouco dessa questão de escopo, de onde eu consigo ver o quê. Bom, isso amarra o que a gente viu na semana passada. E agora eu queria entrar em alguns conceitos um pouco mais básicos da linguagem, para a gente também, algumas coisas que a gente foi vendo aqui, que foi ficando para trás, a gente amarra esses pontos. Então agora a gente vai entrar em conceitos básicos, basicamente a gente vai falar sobre variáveis, constantes e tipos. Se alguma coisa não ficar clara, vocês podem me interromper, principalmente hoje que a gente está em pouquinho gente. Acho que a gente pode fazer isso bem interativo, podem me interrompendo e a gente vai conversando, tá bom? Oi, pode falar. Cara, eu sempre reajo errado, né? Vou reagir com o joia, vou lá e levanto a mão. Mas tranquilo. Não, boa. Então, beleza. Acho que vale a gente começar a falar um pouco sobre tipos. Acho que isso aqui é uma coisa que não muda muito de uma linguagem para outra, mas vale a pena a gente reforçar, só para a gente entender que, a gente lembrar que a gente tem limitações no que a gente vai colocar em cada um desses tipos de informações, desses tipos de dados. Então, basicamente, a gente tem um inteiro, a gente tem... Esse aqui são os tipos de números que a gente consegue colocar, números inteiros, né? Os tipos inteiros que a gente consegue colocar, dos tamanhos e tudo mais. Então, a gente consegue... Tem aqui o int e o int de 8 bits, a gente consegue
esse range aqui de manipulação. A mesma coisa por 16, 32 e 64 bits. Então, para inteiro, ele tem até uma gama maior de coisas. Então, se a gente, por exemplo, fizer algum código parecido com isso aqui, onde a gente está definindo uma variável de int 8 e a gente tenta ultrapassar esse range, ele vai reclamar. Então, a gente pode tentar colocar isso aqui na ideia, por exemplo. Se eu estou fazendo uma definição de inteiro aqui. Vamos lá. Estou definindo meu var, número 1. Ele é um inteiro de 8 bits. Se eu tentar atribuir para ele nesse número 1, 128, ele vai reclamar. E ele vai dizer que não cannot use 128, untyped, int constant, papapá. Mas se eu chegar aqui e mudar ele para um número que aceite esse range, ele para de dar problema. E aí o problema que está dando aqui em cima é porque ele não está sendo usado. Então a gente só simplesmente dá aqui um int ln nesse número 1. Agora ele vai parar de dar problema. Ele ainda tá dando problema. Ah, tá, é porque ele tá reclamando. Tá, isso aqui é uma coisa que a gente começou a ver na semana passada, e isso aqui é muito interessante quando a gente programa em Go, tá? Ela é uma linguagem muito nativa. Ela reclama muito, e a IDE é preparada para isso, ela reclama muito se você faz alguma coisa que ela entende que não... Oi. A Angélica tá entrando... Entrou. Olá. Olá, olá, desculpa o atraso. Não, de boa. Não tem problema. A gente tava vendo aqui... agora que a Angélica entrou, deixa eu dar só uma recapitulada aqui. A gente tava revendo aqui o que a gente viu na semana passada, a gente viu o que estava acontecendo com aquele problema de pacote que a gente teve. Depois eu posso repassar com você só para a gente não perder aqui o fio. E a gente agora estava entrando em conceitos básicos e entrando em tipagem. Então a gente aqui está vendo agora, nessa primeira parte, tipos inteiros e o tamanho que eles podem suportar. Então, perdão, basicamente o int 8, 16, 32 e 64, ele aceita tanto valores negativos como positivos, respeitando o limite de 8, 16, 32 e 64 bits. E o int, ele basicamente é a mesma coisa, só que do 0 em diante. Então você consegue colocar apenas números inteiros aqui, e a gente está vendo isso aqui na prática. Então, por exemplo, aqui eu tinha colocado um int 8, 128 ele estava reclamando, porque ele é um número que ele não é suportado pelo int de 8 bits, mas a partir do momento que a gente coloca numa capacidade maior, ele consegue aceitar o 128, mas ele continua aqui uma reclamação, e a gente estava falando o porquê dessa reclamação. E essa reclamação, basicamente, porque o Go é uma linguagem muito opinativa, e que se você... E as ideias, os linters, e sempre que você fizer alguma coisa em Go, ele sempre vai reclamar o máximo que ele conseguir. Nesse caso aqui, ele está reclamando porque eu poderia ter iniciado essa variável aqui em cima, em vez de ter declarado ela aqui em cima e vou colocar o valor aqui embaixo. Então, basicamente, é por isso que ele estava reclamando. E a partir do momento que isso aqui está acontecendo, ele agora vai conseguir imprimir com sucesso. Pronto, imprimiu sem problema, sem reclamar, porque agora ele está cabendo. Só voltando aqui. Se eu volto para 8, ele volta a reclamar. Se eu volto para 16, mas volto com o int e coloco aqui negativo, ele vai reclamar da mesma forma. Então ele reclama que você não está num range de informação que ele aceita, que cabe dentro dele, que é permitido dentro dele. Mas aí, se eu pegar aqui e voltar e tirar para cá, ele volta a aceitar. Então, basicamente, respeitando essa tabela aqui, as coisas funcionam. E da mesma forma, isso aqui é basicamente o print do que a gente estava vendo aqui agora. E esse aqui são os outros tipos que ele também aceita, a mesma coisa, tanto para float 32 quanto para 64, strings e booleanos, isso não muda muita coisa. Isso vale também para constante, só que constante, obviamente, aqui a gente conseguiria esse número 1 e associar um outro valor nele aqui embaixo. Eu não mudei o valor, né? Peraí. Mudei. Antes era negativo, agora positivo.
Antes eu consigo fazer uma reatribuição disso aqui. Se eu chegar aqui e imprimir antes, antes nesse momento eu tinha 128 aqui, eu estou reatribuindo ele. E agora ele está positivo, então beleza. E a mesma coisa vai. E aí, uma coisa que muda é quando a gente começa a falar de constante. Mas a declaração é basicamente a mesma. Se eu declaro uma constante aqui dentro, se em vez disso aqui ser um var, eu defino isso aqui como const, sendo que o tipo de declaração é rigorosamente o mesmo que estava antes, então aqui eu continuo respeitando o tipo do que eu estava colocando, mas aqui embaixo ele já começa a reclamar porque eu estou reatribuindo no que é uma constante. Então, você não consegue atribuir numa constante, papapá, que já, inclusive ele já até dá o valor que ele foi iniciado aqui, uma constante de menos 128 do tipo int 16. Então, basicamente, se eu fizer isso aqui, ele vai funcionar normalmente, a questão é que eu não consigo reatribuir. Então, sem muito mistério até aqui. Tudo bem até aqui? Tudo certo até aqui? Isso como... boa. Isso aqui a gente vê que uma característica forte da linguagem também, que ela é estática e fortemente tipada. Isso quer dizer que eu não consigo reatribuir, eu não consigo fazer uma reatribuição de tipo de uma determinada constante ou variável, mas eu preciso necessariamente fazer uma definição do tipo que ela tá sendo definida. Então, se eu estou definindo a minha constante eu vou até nesse caso aqui. Peraí que tem mais gente entrando. Felipe tá entrando. Felipe entrou. Olá, Felipe, tudo bom? Tá ouvindo a gente? Tô sim. Boa. Então a gente estava aqui falando sobre variáveis e constantes. Falando que, por definição, o Go é uma linguagem que é fortemente tipada. Então aqui, por exemplo, se eu defino esse var aqui, eu estou dizendo com certeza que nessa declaração ele é um int 16 e eu preciso dizer exatamente qual é o tipo que essa variável está sendo definida para que eu consiga manipular ela daqui para frente. A gente vai ver a partir de agora. Então, declarar uma variável. Ah, tá. Isso. Boa. A gente vai ver agora tipos de declaração de variável, tá? Então, a gente pode ficar na mente aqui. Por que é importante que a gente fica na mente? Porque em alguns momentos talvez não vai ser tão claro que a variável que eu estou definindo, ela, apesar de eu estar omitindo o tipo, ela ainda é fortemente tipada. Eu ainda vou estar definindo por baixo dos panos qual é o tipo dela. Mas para isso, vamos caminhar aqui de formas que eu posso definir variáveis. A primeira é você declarar, a gente já viu isso em alguns momentos, mas a gente não falou explicitamente disso. Na verdade, a gente acabou de falar agora há pouco sobre isso, mas falando sobre retorno múltiplo de funções, mas aqui a gente vai desassociar um pouco essa ideia de declaração de variável para os retornos de funções. A gente tinha visto até então, aqui, deixa eu tirar essa matriz aqui, a gente tinha visto isso aqui. Uma função retorna vários valores, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho essa função soma e subtrai, que eu passo dois parâmetros, ele devolve uma soma e uma subtração. Uma das formas de eu declarar variáveis é eu definir meio que num formato de tupla, por assim dizer, tá? Então aqui eu posso, por exemplo, declarar o meu número 1, meu número 2, e eu estou dizendo que necessariamente essas duas variáveis que eu estou declarando são do tipo inteiro de 16 bits. Então aqui ele já está reclamando porque eu só estou associando um valor e necessariamente ele está associando da esquerda para a direita. Então aqui, esse 128 ele está sendo atribuído no número 1. E aqui eu posso definir o meu 128 para ele ser atribuído no número 2. Repara que ele parou de dar erro aqui. Ele passou a dar erro aqui. De novo, mas acho que isso é uma coisa que eu vou reforçar bastante durante os dias, tá?
Go é uma linguagem opinativa. Se eu tô declarando alguma coisa aqui, eu tenho que usar essa coisa. Ele vai reclamar se eu não usar, tá? Então, necessariamente eu tenho que usar aqui, por exemplo, aqui embaixo. A partir do momento que eu uso aqui embaixo, ele parou de reclamar aqui em cima. Então, agora, se eu executar de novo, ele vai devolver exatamente a atribuição que eu fiz, na seguinte ordem, da esquerda para a direita. Então, aqui eu defini o 128 primeiro, ele vai atribuir aqui no primeiro, aqui no segundo, e assim, tantos outros eu colocar aqui na frente. O que a gente tinha visto até então, o que a gente tinha visto antes e o que eu tentei desassociar agora de retorno de função é o que a gente, aquele retorno múltiplo de uma função que a gente tinha visto lá antes. Então aqui, por exemplo, eu tenho soma e subtrai. Ele não está importando automaticamente. Isso está me incomodando um pouco, mas como a gente viu antes, ele vai funcionar da mesma forma, a mesma ideia não ajudando. Então, basicamente, lá. Eu venho aqui no meu módulo, pego o nome dele completo, trago aqui e chamo o pacote que eu quero chamar, então no caso aqui, matemática. Aqui na frente eu coloco o nome do pacote. Pronto, minha vida voltou a funcionar. Então, volta aqui no meu 1 e 3, que é o exemplo que a gente tinha feito antes. Tá certo isso aqui, float, float, float. Ele tá reclamando por causa do tipo aqui. Lá era um float 32. Ele tá reclamando porque eu tô nessa função retornando um float 32. Eu tô retornando um float de 32. E aqui nas minhas variáveis eu tô definindo um int 6, então eu vou mudar isso aqui para float 32. Parou de reclamar na função. Agora ele voltou a reclamar aqui de novo na questão do opinativo. Ele tá reclamando porque eu não tô usando. Então se eu boto aqui agora soma, vou botar subtração também, que parou de reclamar. E agora, a mesma coisa que ele está fazendo aqui em cima de atribuir, lembrando que isso aqui, esse aqui é o retorno dessa função, então, isso aqui é o retorno dessa função, está retornando duas informações, então, da mesma forma, da esquerda para a direita, ele vai retornar, a primeira coisa que ele está retornando aqui do subtração, ele vai devolver para cá, e a segunda ele vai devolver para cá. Aqui tem um slide mais na frente que eu falo sobre o que eu vou falar agora, mas eu vou antecipar só para a gente pegar isso num contexto um pouco mais simples. Tem uma forma de meio que burlar isso, mas é recomendado usar isso com cuidado e normalmente em tempo de desenvolvimento, porque isso não é exatamente uma boa prática, tá? Mas digamos que eu queira usar essa função soma e subtrai, mas eu não quero a subtração. Eu só quero a soma. E se eu não declarar ela aqui embaixo, se eu não declarar a subtração aqui embaixo, ela vai ficar reclamando. Mas eu só quero a soma. Eu posso simplesmente, colocar aqui no lugar desse segundo parâmetro um underline e ele vai parar de reclamar. Basicamente, o que eu estou dizendo aqui é, eu sei que você retorna a soma e subtrai, mas só me interessa a soma, então desconsidera o segundo parâmetro que eu estou recebendo e para de reclamar, e faz com que o compilador, enfim, a linguagem pare de reclamar. Então, da mesma forma que estava antes, ele vai funcionar aqui normalmente, e eu estou ignorando o segundo parâmetro. Mas, de novo, isso... Você disse que não é uma... É bom evitar, porque é um recurso que existe, mas eu considero isso aqui uma má prática porque, nesse caso aqui, ela pode não parecer tão problemática. Mas a gente vai ver mais na frente, e é onde tem um slide com esse exemplo aqui, que às vezes a gente usa isso para ignorar possíveis erros. E aí, quando usa para evitar possíveis erros, a gente começa a deixar o nosso código mais frágil. Então, para mim, isso não é uma boa prática e deve ser evitada. Aqui, tudo bem, a gente entende que, ok, os danos aqui são bem menores, mas seria bom evitar. Eu não posso desconsiderar a variável. Se a Isso. função retorna dois resultados, eu obrigatoriamente tenho que declarar duas variáveis. Sim, se eu tentar fazer isso aqui, ele vai reclamar porque ele tem dois retornos, então o retorno o erro que ele dá.
Multiple value matemática.soma e subtrai, que é o nome da minha função, tá tentando ser atribuído a um single value. Então, eu tenho um retorno aqui de multi-value e eu tô tentando jogar ele dentro de um single value. Então, aqui ele vai dar problema. Se eu não quero usar o segundo, o máximo que eu posso fazer é isso aqui. Beleza? Boa. Beleza. Tá bom, então vamos aqui. A gente estava nesse carinha aqui, então beleza. Aqui é só para exemplificar a diferença de declarar uma ou mais variáveis. E agora a gente vai falar sobre inferência de tipo. E aqui é onde entra a questão de, talvez não fique, em alguns momentos, não fique claro, tá? Que a gente está definindo um tipo, mas o tipo existe ali e a gente não consegue burlar muito isso nesse sentido. Então, vamos voltar para esse exemplo aqui mais simples, onde eu tenho o meu num1, o meu num2 e eu tenho aqui definindo o meu int 16. Beleza? Se eu tirar esse int 16 aqui, ele vai continuar funcionando. Então, se eu tirei aqui, vou executar. Certo. Só que, por baixo dos panos, isso aqui está sendo definido ainda como um int 16, porque o Go tem uma questão dele inferir o tipo de variável que ele está trabalhando. Então, ele automaticamente, quando eu defino uma variável aqui, eu tenho o número 1 e o número 2, e aqui, logo depois, eu estou fazendo uma associação de um menos 128 e um 128, ele vai entender, tá, beleza, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um valor que cabe em int 8? Não cabe. Ele cabe em u int 8? Não, porque eu tenho aqui um negativo e aqui eu tenho 128, então ele não cabe nem no int 8, que vai só até 127, e nem no u int, porque ele tem um valor negativo. Então aqui o que sobra para ele inferir é que ele está num int 16. Então aqui, por exemplo, se a gente quiser associar isso aqui, novo num 1, e eu falar que isso aqui é um int 8, e tentar atribuir aqui nele um 1, inclusive, ele automaticamente já me jogou aqui num cenário onde eu tenho que tentar converter isso aqui para int 8. Então, ele basicamente já entendeu que isso aqui é um tipo diferente. Eu estou recebendo um tipo diferente e eu quero fazer uma conversão de tipo. Isso aqui, inclusive, eu fiz para dar erro, mas a ideia já meio que até me ajudou nesse sentido aqui. Já disse, olha, beleza, o que você está recebendo aqui não é permitido no int 8, mas eu posso tentar converter isso aqui para você. Vamos ver o que ele vai dar aqui para gente. Número declarado de novo. Ah, tá. O 2. Ele até consegue me dar o meu 128, mas ele fez essa declaração aqui antes. Então, por exemplo, aqui, deixa eu tentar colocar aqui, vamos brincar com isso aqui. Eu estou aqui no meu 128 e isso aqui é um número negativo. Eu vou tentar atribuir aqui. Deixa eu simplificar aqui em cima. Deixa eu tirar isso aqui, o segundo. Então, aqui eu tenho um menos 128. Isso aqui. Eu tenho aqui um 128, eu quero atribuir aqui o meu 21. Ele, de novo, vai fazer aqui uma conversão. E aqui aqui só me devolve o tipo. Tá, não, beleza. E ele até permite que eu execute. Mas, ao mesmo tempo, ele tirou o negativo e converteu para 128. Então, ao mesmo tempo, ele vai adequar, do jeito que ele conseguir adequar, ele vai tentar adequar aqui pro meu tipo. Do outro, até tinha funcionado. Do outro, ele, na verdade, não mudou muita coisa por causa disso aqui. Se a gente olhar a tabela, o exemplo que eu fiz foi ruim, a gente faz outro aqui agora. O exemplo que eu tinha colocado era menos 128. O menos 128, ele imprimiu direitinho, porque o menos 128 ele aceita. Ele vai de menos 128 até 127. Como que eu tinha definido no 16 era menos 128, aqui no int 8 ele também ia funcionar. Então, vamos fazer aqui essa brincadeira. Um número maior. Aqui eu estou definindo
200, que não tem erro. Vou ver como é que a ideia vai se comportar se eu tentar definir aqui um num 1. Ele definiu aqui, então vamos lá, um num 1 é menos 200, então ele tá, isso aqui implicitamente, ele é um int 16. Se a gente olhar aqui a tabela, é o que suporta, o int 16 suporta até menos 32 mil, papapá, e aqui só até menos 128. Se eu pegar e botar isso aqui para imprimir, ele vai fazer aqui uma conversão muito louca e vai voltar de 56. Então, assim, isso aqui serve muito mais pra gente ver que ele deu os pulos dele para tentar colocar uma coisa que é maior dentro de uma menor, do que, de fato, associou uma coisa a outra. Se eu não fizer isso aqui, ele vai reclamar. Eu não posso declarar uma variável do tipo int 16 numa variável tipo int 8, porque ele simplesmente não vai caber. Eu consigo converter isso, ele dá os pulos dele e alguma coisa acontece. Mas simplesmente associar isso aqui a isso aqui não vai dar certo. Se eu simplesmente alterar aqui, ele deveria funcionar. Então. Ele vai funcionar. E na real ele pegou um tipo mais genérico, ele não pegou um tipo específico de tamanho. Quando ele ficou, acho que na real, ele não pegou um tipo específico, ele simplesmente colocou um int num cenário onde cabe qualquer valor e aqui embaixo eu preciso fazer uma atribuição como int. Mas enfim, quando eu defino um tamanho aqui no final, eu não posso fazer uma atribuição, não posso misturar um tamanho no outro, porque senão ele não vai caber sem fazer uma conversão. Gente, bom, tudo bem até aqui. Questão de variáveis, tipos de variáveis, declarar mais de uma variável ao mesmo tempo, tudo certo? Certíssimo. Boa. Então a gente viu inferência de tipo. Ele vai inferir o tipo do valor passado. Nesse outro exemplo aqui, eu estou passando um true para uma variável dele, vai entender que essa variável vai passar a ser um booleano. Você também pode definir explicitamente. Então, esse é o jeito que a gente estava fazendo inicialmente. Então, aqui a gente estava fazendo um específico. E aqui embaixo a gente imprimia ele. Se eu pego esse valor e não defino nada, ele assume que esse valor é 0. Então, se eu executar isso aqui, ele vai... eu não defini nenhum valor, ele vai atribuir automaticamente o tipo a 0. Isso não é exatamente uma novidade, acho que a maioria das linguagens faz isso. E existe um jeito alternativo também de fazer isso. Então, vamos lá. A gente viu isso aqui. A gente viu isso aqui. A gente viu isso aqui. A gente viu a declaração explícita. Declaração explícita com atribuição de valor. Múltiplas declarações explícita. E a gente viu inferência de tipo. A gente entende que isso aqui agora é um int também. Existe uma outra forma de declarar variável em Go, que é uma forma que particularmente eu também não sou muito fã de usar, exceto em casos especiais. Que é, eu tiro, vamos pegar essa aqui que é a mais completa, vamos trabalhar em cima dela. Então aqui eu tenho a forma mais verbosa de declarar algum tipo de variável. Então, eu tenho o meu var, digo para dizer que ela é uma variável e não uma constante, eu tenho o nome dela, eu tenho o tipo dela, e aqui eu tenho o valor que ela está iniciando. Eu posso simplesmente, em vez de declarar com var, int e tudo mais, eu pego isso aqui, coloco 2 pontos, igual a 1. Isso aqui vai ser exatamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima.
aqui eu estou declarando, quando eu estou fazendo esse 2 pontos igual aqui, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma atribuição de 1, ao mesmo tempo eu estou dizendo que isso aqui é uma variável, porque isso aqui esse 2 pontos igual é um outro jeito de dizer que isso aqui é uma variável, que ela está recebendo um valor e que ela está sendo atribuído o tipo dela ao valor que ela está recebendo, e está inferindo o tipo também, porque o valor que ela está recebendo, eu já sei que isso aqui vai ser um inteiro. Então, se a gente chegar aqui embaixo e imprimir isso aqui, ele vai imprimir da mesma forma, 1 em 1, beleza, deixa eu mudar isso aqui para mim. Imprimir isso aqui diferente para ficar claro. Aqui eu estou imprimindo de um jeito diferente. Por que que eu prefiro, por que que eu não gosto muito de usar isso aqui? Eu, particularmente, o meu jeito de programar, eu gosto de deixar as coisas explícitas. Porque eu acredito que deixando as coisas explícitas, quando você bate o olho num código que você não vê há muito tempo, ou que não foi você que escreveu, você sabe o que está acontecendo ali de uma forma muito clara, muito natural de ler. Então eu sei que naturalmente eu estou lendo aqui, olha, uma variável, eu tenho esse nome de variável, eu tenho esse tipo, eu estou recebendo esse valor. Aqui, tipo, você vai entender da mesma forma porque você conhece linguagem, ok, e tudo mais, mas não é tão claro que, por exemplo, essa variável está nascendo aqui e que ela está recebendo um tipo e que é baseado no valor que ela está recebendo. O jeito que eu acho que ela funciona bem, nesse exemplo, um for. E a gente vai ver um for um pouco mais para frente, quando a gente for falar de laços, é no próximo conjunto de slides, depois desse aqui. Mas isso aqui é um jeito que para mim funciona bem. Porque, por exemplo, se eu tenho aqui, vou fazer uma repetição. Então eu tenho um for, eu vou começar com o meu valor de algum ponto. Então o meu valor inicial passa a ser 0, sei lá, do 7, enfim. Então eu vou começar aqui com valor, eu vou ter uma condição de parada. Então, beleza. Aqui vai ter o meu menor do que 5, sei lá. E aqui eu vou ter o meu a iteração que eu vou fazer a cada o que eu vou somar a cada iteração. Esse caso aqui, basicamente o que eu estou fazendo aqui é uma declaração de variável. Inclusive, se eu não me engano, se eu fizer isso aqui, funciona. Funciona. Não, porque ele vai estar com uma palavra reservada aqui. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui, ele funciona. Não, tá, beleza. Mas ainda assim, é uma declaração de variável. Para declarar aqui fora. Deixa eu fazer isso aqui. Não, dá para fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Daria para fazer isso aqui e funcionaria. Só que aí sim, é um cenário onde eu fazer essa declaração aqui, eu estou gerando mais complexidade do que deveria. Então aí sim, aqui eu posso aqui dentro dizer, olha, cria uma variável j e joga um valor inicial dela para 0. E automaticamente isso aqui vai ser um inteiro. E aí esse inteiro, enquanto for menor do que 5, ele vai executar e papapá. E se eu for fazer só para eu terminar de ilustrar, executar, ele vai lá executar o meu, tá aqui executando 0, 1, 2, 3, 4, papapá. E aqui, se a gente olhar, a gente está usando aquela declaração, o último tipo de declaração de variável, que é com 2 pontos igual. Então aqui, para mim, é o caminho, é o lugar mais interessante de usar esse tipo de declaração. Eu evito ao máximo usar em outros tipos de cenário, usar esse tipo de declaração aqui. E aí, com isso, a gente vai agora falar, já que a gente já falou de variáveis, falou de constantes, etc., a gente agora vai falar sobre repetições. E aqui a gente fala sobre tipos compostos e sobre o for. E por que só o for? Porque a gente vai ver que, na verdade, o for em Go pode ser escrito de várias formas e que isso ele faz com que ele substitua outros tipos conhecidos de laços de repetição. Tudo bem até aqui? Vou correndo, vou andando, hein? Se ninguém levantar a mão, alguma coisa, eu vou andando.
E aqui entra o primeiro tipo básico. Esse aqui é o tipo mais comum que a gente pode dizer. É o tipo, inclusive, que ele não é muito diferente de outras linguagens. Basicamente, eu tenho meu ponto de partida, meu ponto final, até onde eu vou, a minha lógica de parada, e a minha lógica de iteração, e aí que ele vai executar enquanto eu estiver nesse laço aqui. E ele vai somando um a um contra esse final aqui, que é a regra de iteração. Então, esse aqui a gente acabou de ver. Existe uma outra forma, e aí por que o que eu falei agora sobre o for ter vários jeitos de escrever, e que, inclusive, ele substitui outros tipos de estruturas que outras linguagens têm. Por exemplo, em outras linguagens, você tem a figura do while, que ainda assim é uma estrutura de repetição, só que o jeito que você escreve ela, o jeito que você manipula é um pouco diferente, e existe essa estrutura em Go, só que ainda sendo um for. E como que a gente define esse for? Eu vou tirar daqui minha regra de iteração, eu vou tirar aqui o meu ponto de início. Eu vou declarar aqui em cima o meu ponto de partida. Então aqui eu estou definindo que o meu J vai receber 0, e eu vou rodar. Enquanto esse J for menor do que 5, eu vou executar ele. E aqui dentro eu coloco o meu ponto de iteração. E mais um. Ah, porque é J. Tô doidão. Deixa eu botar isso aqui com... Então, o que em outras linguagens a gente faria exatamente isso, só que em vez de chamar for, a gente chamaria aqui de while. Em Go não existe o conceito de while, mas existe esse conceito de for que faz exatamente a mesma coisa. Eu defino aqui fora o meu ponto de início, a minha regra de repetição é mais simples, mais objetiva. Eu não defino tudo aqui dentro do meu for, e aqui dentro eu faço a minha condição de iteração. Então, da mesma forma com que eu tinha antes, eu vou executar aqui e vai fazer a mesma coisa, só que escrito de uma forma diferente. Então ele vai continuar executando aqui meu 0. Deixa eu botar aqui um. Ele vai ficar claro aqui na saída. Então, tá aqui bonitinho. Tudo bem? Sentido? Existe também uma outra forma de fazer, que é você deixando ele livre, sem uma condição de parada, e a condição de parada é você usar um break dentro do for. Que esse for aqui é o mais perigoso, porque você pode criar cenários infinitos aqui nele. Mas digamos que seja isso aqui. Vou chamar um break aqui dentro. O que está acontecendo aqui? Eu não defini nenhuma condição de parada nele, então ele vai simplesmente ficar se repetindo e se repetindo até alguma coisa acontecer, e ele só sai daqui no momento em que ele chegar numa instrução break. Então, se eu não colocar esse break, esse for vai ficar aqui para sempre até eu matar a aplicação. Então, aqui nesse caso, a gente vai ver que ele vai entrar nesse for, ele vai imprimir isso aqui, vai chamar um break, então na verdade ele é um for que vai entrar só uma vez e depois vai sair, senão ele nunca sairia. Então se eu executar isso aqui, pronto, dentro do for o break vai para ele. Então é outra forma de escrever esse for. Tudo bem, boa. E agora, eu acho que esse exemplo aqui até poderia ter entrado em outra ordem, mas tudo bem. Vamos voltar a escrever do jeito que a gente tinha começado antes. Então aqui a gente tem uma definição 0, aqui 5, 5. Eu vou fazer uma iteração aqui. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu quero imprimir nesse caso aqui. Eu não quero imprimir valores pares, por exemplo. Então, vamos fazer aqui de acordo com esse exemplo.
Eu quero, sempre que o meu resto for igual a 0, então se eu boto aqui uma condição, meu if n porcentagem 2 for igual a 0, ele continua e não imprime o valor. Então, se eu chegar aqui e colocar if igual a 0, ele chama o continue. Que é- Não, ele imprime o número. Ele imprime o if. Vamos executar. Aqui imprimiu 1, 3 e 5. O que que isso aqui, o que que esse continue faz? Isso aqui também não é exatamente uma novidade em Go, mas é bom dizer, mostrar que também tem. O que ele faz é o seguinte: se eu tô aqui no meu laço de repetição. Se eu tenho uma condição aqui qualquer que eu não queira executar o resto do meu código, então nesse caso que ele não vai imprimir, eu chamo o continue, ele para daqui e intera mais um valor. Então se eu chegar numa linha num raciocínio de execução, ele está aqui, vai chegar aqui, então se esse for 2, o resto vai ser 0, então ele vai continuar e não vai imprimir aqui embaixo, e vai partir para cima. Quando ele chegar no 3, isso aqui não vai ser 0, aí ele vai imprimir aqui embaixo. Funcionaria. Aqui seria um bom exemplo também para a gente usar, por exemplo, o break. Voltando ao exemplo anterior do break. Se isso aqui, quando acontecer, ele vai imprimir só o 1 e não vai fazer mais nada. Não imprimiu? Deveria ter. Ah, porque é o 0. Não, falei besteira. Ele já mata logo no 0. Mas se eu começar aqui com 1, ele vai imprimir o 1. E vai parar aqui, porque quando ele começa do 1, quando ele chega no 2, ele vai ver que o resto é 0, vai fazer o break, ele não executa mais nada. Então, acabou que esse exemplo aqui teria sido melhor para falar do break também, mas foi bom para falar do continue também. Então, aqui basicamente a gente olhando um pouco mais a questão de laços de repetição na linguagem, que não tem exatamente muita novidade. Eu acho que a maior novidade aqui, essa aqui é aquela questão de não existir o while e ter um for que meio que representa o que o while representa em outras linguagens. Mas de resto ele não tem muita novidade. Então, já que a gente falou de repetição, acho que vale a gente entrar também em tipos compostos, que a gente vai falar basicamente aqui de arrays. Então, as formas da gente declarar arrays em Go são desse jeito aqui, e a gente vai, de bônus, a gente vai olhar uma outra forma da gente executar o for, que é utilizando o range. Então, vamos lá. Como que eu posso fazer uma declaração de array? Na verdade, já ia falar de range. Tá, antes de a gente entrar em definição de array, vamos só declarar um array aqui, depois a gente entra nos tipos, nas diversas formas de declarar um array. Então vamos fazer aqui uma declaração. O meu tipo vai ser um array de inteiros. Então a gente vai ver que quando a gente declara um array, a gente coloca esses colchetes na frente do tipo. É que a gente pode inicializar esse array de 1, 2, 3, 4 e 5. A gente tem aqui exatamente os números que a gente percorria dentro daquela outra forma de declaração de for que a gente tinha colocado. Só que aqui a gente vai partir de um array. Por que a gente vai partir de um array? É que a gente vai usar uma outra estrutura de repetição do for, que é usando o range. E basicamente esse for vai ser, vou declarar aqui, eu vou pegar a declaração do array que eu defini aqui em cima, eu vou jogar isso eu vou executar esse range aqui, é uma palavra essa palavra reservada range. Então vamos definir aqui ele como um nulo, um número.
Aqui ele vai pegar o range de nums, que é o array que eu declarei ali em cima. E o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer a iteração. Eu queria ver a definição dele aqui para a gente ver junto. Ele vai fazer aqui a definição, ele vai fazer a iteração por meio de um array. Então, basicamente, o que ele vai fazer aqui é a mesma coisa que a gente tinha visto no fórum anterior, só que em vez da gente ir né, fazendo uma iteração manualmente, por assim dizer, ele vai pegar, olha, beleza. Se eu tenho uma quantidade se eu tenho uma coleção de informações, eu já posso ir eu mesmo pegando um a um, de acordo com o que eu com o que eu entendo de próximo valor dentro de um array. Então, aqui, por exemplo, se a gente colocar aqui eu tenho, aqui ele está fazendo uma soma, eu não vou fazer soma não, só vou imprimir. Se eu imprimir aqui o meu num, isso aqui quer dizer que ele vai primeiro imprimir do zero até do primeiro valor até o último valor, que é o 5. Isso aqui é uma forma de eu não precisar ficar trabalhando com o índice do meu array. Porque outra forma de eu fazer, que a gente vai ver na frente, eu poderia simplesmente pegar esse num aqui, se eu pegar isso aqui, eu poderia conseguir iterar da mesma forma que eu estava fazendo antes usando o meu índice. Eu poderia fazer isso aqui, estou imprimindo da mesma forma, isso aqui seria o meu valor do i, e o meu for iria iterar um a um até enquanto eu imprimo. Dessa forma do range, eu posso simplificar isso, e ele já vai executar, fazer o que eu quiser um a um dentro da minha coleção. Beleza? Então, vamos entrar agora em arrays. Estou acelerando um pouquinho, tá, gente? Porque eu quero que dê tempo de falar de ponteiro hoje ainda, e ponteiro é uma coisa que eu quero falar com um pouco mais de cuidado, porque isso aqui o que a gente está vendo aqui não tem tanta novidade. Mas quando a gente for falar de ponteiro, talvez para algumas pessoas seja um pouco mais de novidade. Então deixa eu só... Opa! Botão errado. Tecla errada aqui. Só para dar uma recapitulada. Não, era isso mesmo que eu queria. Só para dar uma recapitulada. O que a gente vai ver hoje. Estrutura de pacotes que a gente tinha visto antes, que tinha dado problema na semana passada. Os conceitos básicos de linguagem, repetições, tipos compostos. A gente vai falar um pouco sobre manipulação de erro também. Que aí entra aquela questão do underline que a gente tinha falado antes. E a gente fecha com ponteiro. Então, por isso que eu tô dando uma aceleradinha pra gente, falando agora de tipos compostos, vai falar sobre manipulação de erro e depois a gente mata ponteiro. Mas a velocidade tá boa. Eu tô dando uma acelerada só porque eu acho que aqui não tem tanta novidade, não é tão complexo assim. E depois pra gente ter mais tempo tranquilo com ponteiros. Então, beleza. Falando sobre arrays. A gente tem algumas formas de declarar arrays em Go da mesma forma com que a gente declara nossas variáveis. Isso não muda tanto, na real. Então aqui, por exemplo, nesse exemplo de código, se a gente olhar, a gente está declarando uma variável, essa variável A, só que ela não é apenas do tipo inteiro. Ela é de uma coleção de valores que são do tipo inteiro e que eu posso ter até 5 valores. Então, se eu pegar isso aqui agora, fazer uma declaração. 5 inteiros. E eu imprimir isso aqui, ele vai me dar esse array inicializado. Lembra que quando a gente não define aqui uma inicialização, lembra que quando a gente define aqui em cima uma inicialização de inteiro, se a gente não define um valor aqui depois, ele automaticamente atribui isso aqui a zero, ele vai fazer a mesma coisa com o array. Então, se eu estou dizendo aqui que eu tenho um array de 5 posições, eu não defini nenhum valor aqui para essas 5 posições, ele vai atribuir zero para cada uma dessas posições.
Se a gente imprimir isso aqui agora, ele primeiro imprimiu o 0 que ele atribuiu aqui em cima, porque eu não coloquei nenhum valor, e aqui embaixo ele imprimiu para mim um array de 1, 2, 3, 4, 5 posições, e cada uma dessas posições está com 0. Da mesma forma, se eu chegar aqui agora e atribuir ao B na posição 1 valor 2, e eu reimprimir isso aqui, ele agora vai ter aqui na minha posição 1, lembrando, esse 1 aqui foi de propósito, porque lembrando que ele começa, o índice sempre começa de 0, então aqui eu tenho a casa 0, 1, 2, 3 e 4, o que compõe um array de 5 posições. Então se eu faço essa atribuição aqui, ele joga aqui na minha segunda casa. E essa é uma das formas de eu manipular o meu array. Então, inclusive, isso aqui já é, inclusive, esse exemplo que eu tenho aqui. Da mesma forma que se eu... bom, já imprimi. Da mesma forma que se eu imprimir isso aqui, aqui eu atribuí uma variável, mas eu poderia imprimir aqui eu imprimi o array inteiro, na real. Mas da mesma forma que eu poderia imprimir aqui só esse índice aqui especificamente, ele vai imprimir só o valor que eu atribuí, que no caso é 2. Aqui não tem muita novidade em relação a outras linguagens. Eu tenho uma função nativa para eu pegar o tamanho de arrays. Então, basicamente, eu posso, se eu pegar aqui o meu array B ali, que tem 5 posições. Se eu colocar aqui um len e chamar o B, ele vai imprimir a quantidade de posições que eu tenho. Então, aqui, esse carinha aqui imprimiu. Deixa eu botar aqui, não tem para... Aqui, ele vai dizer, olha, o tamanho do array que você está me passando, que esse B aqui que eu declarei aqui em cima como inteiro de 5 posições, ele tem um tamanho 5. Ah, tá. Isso vale também para strings. Vale lembrar que uma string é um array de caracteres, então ele, da mesma forma, eu consigo fazer esse len aqui funcionar para strings, e aqui eu tenho uma string de 9 caracteres. Então, da mesma forma com que esse len aqui, eu consigo passar para ele um array que eu declarei aqui em cima com inteiros, com posição definida, etc. Eu consigo fazer a mesma coisa para string. Beleza. E aqui, da mesma forma com que a gente define, a gente infere algumas coisas, por exemplo, tipo, quando eu defino uma variável, eu posso ter a mesma coisa em relação ao tamanho do meu array. Então, por exemplo, como é que eu posso começar esse array aqui definindo valores para ele? Então, aqui eu tenho o meu array. Eu quero já inicializar ele. Eu inicializo uma variável jogando ela aqui. Como é que eu faço isso com o array? Eu simplesmente, na hora que eu monto o array, eu coloco aqui do lado dele. Um lado eu defino que ele é um array. Do outro lado eu defino que ele tem os valores iniciais dele. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5. E... tá. Isso aqui. Tá. Pronto. Aqui eu estou atribuindo. Vou fazer dessa forma aqui também. Estou atribuindo ao meu inteiro um array do tipo... Eu estou definindo na minha variável A um array do tipo inteiro com esses valores aqui. Se eu pegar e imprimir isso aqui, ele vai imprimir o meu array sem grandes problemas. Então, o que eu passei aqui é a inicialização dele. Então, eu estou passando aqui, ele vai devolver aqui embaixo no formato de array. E se da mesma forma, se eu fizer aqui um len, ele vai me devolver o tamanho desse array daqui de cima, 5. E da mesma forma, se eu chegar aqui e imprimir a minha posição específica, uma posição específica, ele também vai imprimir da mesma forma, ele vai trabalhar da mesma forma que eu estou pegando a posição 1, que é a segunda posição. Aqui, nesse caso específico,
ele tá inferindo o tipo, o tamanho dele. Eu tenho aqui o meu int, eu não estou definindo aqui o tipo máximo que ele vai aceitar. E aqui eu estou inferindo, ele vai inferir qual o tamanho pela quantidade de informações que eu estou passando. Mas uma coisa que eu posso fazer é simplesmente definir aqui qual é o tamanho desse meu array. Então aqui eu tenho um array de 5 posições, tudo bem, está funcionando. E se eu passar uma informação aqui a mais, ele vai reclamar, porque ele vai dizer que o índice do meu array é de 5 e eu estou tentando passar alguma coisa a mais do que isso. Então ele vai dizer que o meu index 5 is out of bound. A quantidade de valores que eu estou tentando passar é maior do que o que ele suporta. Então aqui também não tem grandes novidades, é que eu consigo fazer isso, aqui ele vai reclamar o exemplo que eu falei agora, vai dar um index of bound, e se eu imprimir aqui depois, ele vai dar, se ele tiver com o tamanho certo, ele vai funcionar corretamente. Tudo bem até aqui? Coleções, ok? Boa. Tudo ótimo. Então, seguindo com o nosso conteúdo, a gente vai falar agora um pouco sobre structs. E o que são structs? Para quem... a gente, na semana passada, falou que o Go herda muita coisa do C. E quem já trabalhou com C sabe que existe o conceito de structs em C. E é rigorosamente igual. Que essa é uma das coisas que o Go herdou e que facilitam muito a nossa manipulação de conjunto de informações. Tá? Então, aqui uma definição que a gente pode dar para structs. Structs são coleções tipadas de campos úteis para agrupar dados para formar registros. Isso, para quem vem de outras linguagens como Java, etc., enfim, JavaScript, etc., você tem um conceito de objetos. Então, não é muito diferente desse conceito. Então, se a gente aqui for, por exemplo, pegar uma struct que a gente pode chamar de person, que é uma pessoa. Vamos dizer que ela tem um nome e uma idade. Então, a gente vai definir dessa forma. A gente vai definir um tipo. Esse tipo, a gente vai dar um nome para ele. A gente vai dizer que esse tipo é uma struct. A gente, dentro dele, vai fazer uma coleção de informações que são úteis para esse tipo. Então, aqui a gente pode começar a declarar isso. Então, vamos dizer aqui que a gente tem, por exemplo, um type. Da mesma forma que a gente colocou ali. A gente tem uma struct. Uma pessoa. Eu vou misturar aqui. Vocês vão ver que está misturado inglês e português de propósito, que é para a gente, como a gente tem aqui uma certa repetição de nome, para a gente entender o que está indo de onde e como que a gente está atribuindo as coisas, tá bom? Então a gente vai fazer aqui, uma person tem um name, que é uma string, tem uma idade, que é um inteiro, tá? Isso aqui é meramente ilustrativo. Vamos definir uma função que vai construir. A gente pode dizer que a gente está instanciando, tá? Para quem vem de outra linguagem, a gente pode dizer que a gente está instanciando a gente está criando um objeto de uma classe, por exemplo. Não é exatamente o conceito aqui, mas funciona analogamente. Mas vamos fazer uma função e eu vou receber um nome, vai ser um string, isso aqui não é TypeScript, string, e a gente vai receber uma idade, que é um inteiro, e o que a gente vai devolver é um tipo pessoa. Até então, o que a gente tinha, a gente que devolvia, sei lá, tipos básicos como int, string, etc. E aqui, a partir de agora, a gente vai devolver um tipo que é do que a gente está definindo, que é a da nossa struct. Beleza? E da mesma forma, a gente vai declarar aqui uma variável, pessoa, que ela vai ser do tipo person, e o que ela vai receber é uma construção dessa estrutura. Então, o que a gente vai ter aqui é uma person. A forma que a gente faz isso é isso aqui. Eu vou definir o tipo dela, eu vou abrir chaves aqui e vou atribuir as informações que eu quero construir dentro de uma pessoa. Então, aqui eu estou definindo o meu tipo e aqui eu estou definindo o valor dela. Então, aqui eu vou dizer que o meu name vai ser um nome que eu estou recebendo e o meu age vai ser a minha idade. Então, se a gente ver aqui o que a gente está fazendo, é montando, a gente está recebendo aqui parâmetros, eu estou recebendo aqui uma string, aqui eu estou recebendo um inteiro,
eu vou devolver um person, e aqui o que eu estou fazendo é definir uma variável do tipo person, uma nova pessoa. E aí o que eu vou fazer aqui para construir essa nova pessoa é definir, olha, eu tenho aí em cima uma definição name, eu quero passar esse nome que eu estou recebendo como parâmetro, por isso que eu misturei inglês com português, e ali em cima eu tenho age, eu quero receber a idade que eu estou passando. Então, isso aqui eu posso, inclusive, quebrar isso aqui, ninguém vai reclamar. Depois a gente vê. E aqui o que ele vai fazer, o que eu posso fazer, a partir do momento que eu estou fazendo isso aqui, eu estou atribuindo a essa variável pessoa um person novo, então aqui eu já posso retornar. Ele está reclamando. Ele está reclamando aqui. Ah, eu não dei um nome na função. Opa. E aqui ele está funcionando, aqui ele está reclamando agora porque não está sendo usado, provavelmente. Person. Não sei por que ele está reclamando aqui, não. O que eu fiz de errado? Eu não deveria estar reclamando. Ah, enfim. E o que eu vou fazer aqui embaixo agora é chamar essa função e passar informações para ela e criar uma pessoa nova. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou imprimir isso aqui. Eu vou chamar aqui a função nova pessoa. Vou passar aqui o meu nome. Passar aqui a minha idade. E o que ele vai imprimir... Ah, parou de reclamar tudo, ótimo. E aí o que ele vai imprimir aqui para mim é a minha struct nova pessoa. Então, na verdade, agora o que eu tenho aqui é um tipo um pouco mais complexo, que ele está agrupando outros tipos, similar ao que a gente entende como objeto em outras linguagens, por exemplo. Então, aqui o que ele vai imprimir, recapitulando. Eu vou construir uma nova pessoa, eu vou passar um nome, vou passar uma idade, ele vai receber aqui, vai montar essa struct. Eu vou chamar de objeto, tá? Não é um objeto, tá, gente? Mas eu vou chamar só para ficar fácil de analogia. Eu vou construir isso aqui, e o que eu vou imprimir aqui embaixo é esse meu objeto completo aqui. Se eu quiser fazer isso aqui e retornar, por exemplo, só o nome, também eu posso manipular. Agora, a partir daqui, eu posso manipular como se fosse qualquer outra variável. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar. Eu vou declarar uma variável. Vou chamá-la de var Pedro. Ela vai ser do tipo person. O que eu vou receber, o que eu vou receber para ela é a chamada da nova função. E essa função vai retornar um person. Então, eu posso fazer essa atribuição aqui. O Pedro vai ter 19 anos. E a partir daqui eu posso manipular de acordo com entrando nas estruturas como se fosse, assim, ou uma variável comum, ou como se a gente estivesse lidando com um objeto em outras linguagens, por exemplo. Posso chegar aqui, por exemplo, eu vou imprimir Pedro.name, é aqui o que ele vai imprimir para mim. Só o nome Pedro, eu tô imprimindo um valor só dessa minha struct. Posso fazer aqui também para age, e tá tudo certo. Então, isso aqui é a estrutura básica de uma struct, por exemplo, para a gente manipular objeto com uma coleção um pouco maior, um pouco mais robusta de informações dentro de uma estrutura. Então, aqui eu posso ter N coisas. String, e aqui uma série de outras coisas que, sei lá, fizerem sentido. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, isso aqui vai ser muito importante, porque quando a gente for trabalhar com a parte, quando a gente for acho que na quarta aula falar de manipulação, a gente for fazer um projeto web e tudo mais, e a gente for manipular com estruturas de tipo JSON e tal, o Go já oferece pra gente aqui nessa estrutura, nesse tipo struct, que ele oferece formas nativas de a gente dizer, olha, isso aqui ele pode ser manipulado como um JSON, por exemplo. Então a gente vai ver isso mais pra frente, e isso aqui vai ser bem, a gente vai poder enriquecer bastante essa informação aqui. Beleza. Aqui é um ponto também que eu quero um pouco mais de atenção,
porque aqui a gente vai trazer características para nossa struct. Quando a gente cria uma struct em Go, a gente ganha a possibilidade da gente, como eu posso dizer, dar ações para ela. E eu poderia ter usado aquela mesma struct que a gente estava usando antes, mas eu acho que essa aqui, didaticamente, ela ajuda, ela é mais interessante. E aqui, por que eu quero um pouco mais de atenção? Porque aqui a gente mexe um pouco com a estrutura do que a gente viu até agora de função, tá? Então, vamos trazer esse exemplo aqui para o nosso código. Então, vamos apagar tudo isso aqui. Tá? Vamos definir aqui uma struct. Então, a gente tem aqui um type. Vou chamar aqui de retângulo. E vamos chamar isso aqui é uma struct. Opa, string não. Struct. Um retângulo, basicamente, eu posso dizer... Aqui eu defini como inteiro, tá? Não precisava ser inteiro, mas vamos definir que um retângulo ele vai ter um valor inteiro. Ele tem uma altura, uma largura. Ele é um inteiro. Beleza. Até aqui tudo bem. Nenhuma novidade. Se eu pegar aqui embaixo, eu posso definir definir aqui uma variável. Eu vou chamar de retângulo. Vou declarar da forma completa. Do tipo retângulo. E eu vou definir aqui que ela tem uma altura de 1 e 2. Ah, tá. Isso aqui é uma coisa que vale a pena ter falado. Antes eu estava fazendo isso aqui, né? Outra forma que eu posso declarar a inicialização de uma struct é só respeitando a sequência que ele está aqui. Então, aqui eu tenho altura e depois largura, ou isso aqui poderia estar também assim. Se eu simplesmente respeitar a ordem com que as coisas estão declaradas, ele vai entender que o meu primeiro aqui é a altura e o meu segundo é a largura, tá? Então, isso aqui funciona da mesma forma. Eu quase esqueci de explicar isso. Aqui também sem muita novidade. Eu posso imprimir aqui meu novo retângulo. Ele vai imprimir o objeto que eu defini. E 1 e 2 é minha altura e minha largura. Beleza. Existe um conceito, quando eu começo a falar sobre struct, que é o conceito de método. E aqui, vamos tentar desassociar um pouco dos conceitos de função e método de outras linguagens, porque aqui a gente, no final das contas, a gente acaba chamando tudo com prefixo função. Mas essa função aqui, quando eu escrevo ela, eu estou dizendo que eu vou ter uma característica específica associada a uma struct. Vocês vão entender. Vamos dizer, o que eu posso dizer que é um comportamento que me é interessante saber de um retângulo? Saber a área desse retângulo é interessante. Para mim é interessante. E existe uma forma de calcular a área de um retângulo que é diferente de outros objetos, certo? Então, para o retângulo específico, eu posso criar uma função que vai calcular especificamente a área desse retângulo. Então, o que eu preciso fazer? E aí, por isso que eu quero atenção, porque isso aqui pode embolar um pouco as coisas. Eu vou declarar uma função, tá? Essa função vai receber... Ela não vai receber parâmetros, porque o que eu vou usar como referência para fazer o cálculo não vai ser um parâmetro que a função vai receber, mas sim as informações que eu tenho dentro do retângulo. Eu vou chamar ela de área. E ela vai devolver um cálculo. Certo? Basicamente, esse cálculo, eu vou retornar aqui, altura, vezes largura. Acho que isso aqui não está vindo de lugar nenhum. Só que aí é onde entra o conceito do método. Quando eu estou falando de método, eu estou naturalmente falando da associação em relação a uma struct. Então, se eu tenho aqui a minha struct, um retângulo, eu tenho a minha altura, eu tenho a minha largura, e eu quero fazer
o cálculo de área, que é eu vou chamar de comportamento do meu retângulo, eu vou definir aqui na frente da minha definição que eu já conheço de função, que é o meu nome, os meus parâmetros e o meu retorno, eu vou definir um outro campo, uma outra área, eu vou te dizer, olha, que é o que vai definir que isso aqui é um método. Essa função, na verdade, é um método de uma struct retângulo. A partir desse momento, eu posso pegar aqui esse nome que eu dei aqui, R, chamar aqui altura, R largura, e eu sei que eu vou manipular as informações que eu estou declarando dentro da minha struct. Então, repara que eu não estou recebendo parâmetro, eu tô dizendo que, na verdade, o que eu vou manipular é uma estrutura, eu estou dando aqui um nome para ela, esse aqui poderia ser qualquer nome, tá? RT, por exemplo, RT. E a partir desse momento, quer dizer que eu estou dando um comportamento para toda vez que eu definir uma struct. Então vamos ver isso aqui embaixo, o que vai acontecer. Aqui eu defini um retângulo, eu tenho uma variável, um novo retângulo, que eu defini do tipo retângulo, eu estou dizendo que ela é um retângulo de 1 de altura e 2 de largura, beleza? O que eu posso fazer com isso aqui agora? Bom, novo retângulo, ponto, área. A partir desse momento eu consigo ter acesso a uma das ações que eu posso fazer especificamente relacionada a retângulo. E a partir do momento, quando eu faço isso aqui, eu estou associando esse retângulo que eu construí aqui, de 1 e 2, e aí ele vai saber pegar. 1 é a minha área, 1 é a minha altura, 2 é a minha largura, eu vou multiplicar um pelo outro, eu vou ter a área. Então, se eu imprimir isso aqui agora, vou colocar aqui, variável. Eu vou imprimir essa área aqui. Eu esqueci de colocar o LN aqui, ele não imprimiu outra linha. Deixa eu colocar um outro valor aqui que não seja muito. E aí, o que eu vou executar aqui, eu tenho. A primeira coisa que eu tenho imprimido é o meu objeto, é um retângulo de 3 de altura e 2 de largura, e a minha área é a multiplicação. Esse é o que está fazendo dentro desse método aqui, que é a multiplicação de um pelo outro. Eu posso dizer, assim, para enriquecer um pouco esse exemplo, eu quero saber se, na verdade, esse retângulo tem lados iguais, então eu quero saber se, por acaso, isso pode ser um quadrado. Então, eu posso botar aqui RP, novo, estou declarando que eu quero manipular a minha struct retângulo. Eu vou colocar aqui, é quadrado? Vou devolver um boolean. Aqui eu vou colocar RT, ponto, altura, é igual a RT, ponto, largura. Se eu fizer a mesma coisa que eu tenho aqui embaixo, e agora aqui, quadrado, e colocar aqui embaixo, ele vai me dizer que é falso, porque ele não tem lados iguais. Mas se agora eu mudar isso aqui para 3 e 3, dizer que é verdade, porque ele tem lados iguais, então eu posso dizer que isso aqui também é um quadrado. Isso aqui, de novo, pode embolar um pouquinho, porque a estrutura dele é muito parecida com a da função, mas ao mesmo tempo agora o que a gente tem é uma função especial, que a gente vai chamar de método, que ela sempre está relacionada a uma estrutura específica. Ficou claro isso aqui? Ficou, achei da hora. Maneiro, né? Pô, muito diferentão, achei. Diferentão, aspas, né? Oi? Não, isso aqui, por isso que eu acelerei um pouco antes das outras partes, porque eu sabia que agora a gente vai falar de alguma coisa um pouco mais específicas, assim, tem duas coisas, e uma delas a gente vai ver na próxima aula, que em Go você até ouve em outras linguagens o termo, mas em Go ele é um pouco diferente. Método é uma delas. Tem suas similaridades, se a gente pensar na questão de você ter um comportamento associado a uma structure e tudo mais,
é parecido com outras tecnologias, mas ela ainda assim é diferentona, de fato. Ela é diferentona e é um recurso legal que a linguagem oferece. E a outra que eu deixei para a próxima aula, a gente falar de interface. Existe o conceito de interface em Go também, mas ela é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, e a gente vai ver isso na próxima aula. E beleza, esse aqui é a nossa ideia de método e como que a gente consegue dar comportamentos aqui para uma struct. Se a gente, por exemplo, se eu tivesse usando como referência aquela outra struct que a gente tinha antes aqui de pessoa, e aqui eu tinha idade, eu podia ter um método aqui, por exemplo, para dizer, sei lá, é maior de idade, e tipo, se ele não tivesse uma idade de 18, papapá, ele diria que é falso, e aí eu tenho um comportamento específico para uma struct de pessoa. É que aqui, nesse exemplo de struct aqui, eu teria mais informações ricas para poder trabalhar. Então aqui, por exemplo, aqui primeiro eu consigo definir um comportamento que é definir um valor específico de uma área, dado uma altura e uma largura, e aqui se eu tenho mesmo, se elas são iguais, eu posso dizer que ele é um quadrado, e é isso aí, show de bola. Boa. Eu esqueci de trazer água, minha garganta tá sequinha. E deixa eu um segundo, eu tenho garrafa aqui no outro quarto. Deixa eu só pegar ele rapidinho. Voltei. Eu tava com água, mas eu tinha levado para outro quarto e esqueci de trazer. E aqui deu uma caída na temperatura e o tempo seco de São Paulo para um carioca é matador. Nossa. E ainda falando o tempo todo, minha garganta já tava reclamando. Então vamos lá. Isso aqui a gente falou. Vamos voltar a falar um pouco mais de funções agora. E agora a gente vai falar sobre manipulação de erro. Sempre que a gente fala de erro, às vezes, quando a gente está em outras linguagens, isso aqui é muito diferente. E isso aqui é um dos pontos de maior... Como eu posso dizer? Por incrível que pareça, apesar de ser simples, é um dos pontos que as pessoas mais estranham em Go. Porque, basicamente, você trata o erro como um tipo e uma parte do seu retorno. Então, como a gente viu lá na frente, a gente tem a possibilidade de ter um retorno multivalorado. Isso quer dizer que eu posso, da mesma forma que eu posso receber N parâmetros, a minha entrada pode ser de N valores, eu posso retornar N valores também. E essa é basicamente a forma com que o Go trata erros. Então, se a gente pegar esse exemplo que está aqui na tela, é um exemplo bem simples também. Então, eu tenho dois valores, eu quero fazer uma divisão de um pelo outro, mas o meu segundo não pode ser 0. Então, o que que eu faço? O que que eu defino nessa função? Eu tenho aqui uma divisão, A e B. Eu vou retornar um sucesso vai ser o resultado dessa divisão, e eu tenho uma possibilidade de erro. Então, vamos escrever isso aqui. É uma função aqui, vamos matar isso aqui tudo. Vou criar uma função divisão. Eu recebo o meu A, que é um float 32. Eu recebo o meu B, que é um float 32. Eu retorno sucesso, que é um float 32. E retorno um erro. É um possível erro que possa acontecer, porque eu sei que aqui eu tenho um cenário onde eu preciso tratar um erro, senão pode dar problema. Então, o que que eu faço aqui? Qual é o cenário que eu quero tratar?
E aqui, em algumas outras linguagens, seriam, por exemplo, uma condicional onde eu veria se tem algum problema e se não, eu lanço uma exceção para cima. Não existe o conceito de exceção em Go. Então, o que eu posso fazer é definir, olha, meu B é igual a zero. Se for, eu quero retornar. Então, aqui você vê que eu não estou jogando uma exceção. Eu estou, na verdade, dizendo que eu quero retornar alguma coisa. Como eu estou aqui lidando com float 32, eu tenho é um tipo básico, eu não posso definir, eu não posso retornar isso aqui como nulo, então eu vou retornar zero e eu vou retornar um erro. E como é que eu retorno um erro? Eu chamo o pacote errors e defino um novo erro. Aqui eu jogo um texto aqui dentro. Não é possível dividir por zero. E se isso aqui, eu passei por isso aqui, ele não, e o B não for zero, eu devolvo meu retorno normal, que aí é A dividido por B. Vou fazer essa chamada aqui direto. E eu digo, assim, da mesma forma que aqui em cima eu tenho que definir um valor padrão, eu não posso simplesmente ignorar o que. Se eu tenho dois retornos, eu não posso simplesmente retornar um. Eu tenho que retornar sempre a mesma quantidade de valores que eu defino aqui em cima. Da mesma forma que aqui em cima eu jogo um zero no lugar do que seria o valor da divisão, mas devolvo um erro. Aqui embaixo eu devolvo a minha divisão e digo que o meu erro, na verdade, é nulo. Isso aqui pode parecer estranho para a maioria das pessoas que vieram de outras linguagens. Isso, num primeiro momento, para mim também foi estranho. Só que, eu não vou falar de paradigma, entrar em detalhe de paradigma, mas quando você. Uma coisa que, inclusive, eu aprendi quando eu programei funcional é que você ter esse tipo de controle aqui, você ter o seu erro como uma parte da informação que você pode manipular ele, você ganha muita flexibilidade. Você talvez misture um pouco mais o jeito com que você está tratando o erro com o jeito que você manipula o resto do seu código. Isso pode soar estranho, mas ao mesmo tempo você ganha uma flexibilidade maior. O que o Go fez para tentar dar uma organizada na casa? Mais uma vez, a gente volta lá na questão do conceito dele ser uma linguagem opinativa. Se eu mudar essa sequência aqui e colocar esse erro aqui na frente, ele vai reclamar. Tudo bem que ele está reclamando por causa de uma questão de tipo, mas se eu fizer isso aqui, inverter aqui embaixo e tudo mais, ele vai reclamar porque ele vai dizer que é uma boa prática da linguagem o erro sempre ser ao mais extremo da direita dos meus retornos. Então, se eu tiver aqui N retornos, int, pá, se eu tenho um erro, ele sempre vai ser o mais externo à direita. Nesse caso aqui, eu só tenho um retorno float 32, e eu quero retornar também um erro, então ele vai sempre estar à direita dos meus retornos. E aqui, aqui embaixo no meu sucesso, eu retorno ele como nulo. Basicamente o que a gente está fazendo aqui. E aí o que a gente vai definir aqui embaixo, basicamente tratar isso aqui como se fosse um if. Então eu vou chamar aqui a minha divisão. Vou dividir 4 por 2. E aqui ele vai reclamar que eu preciso me ajudar aqui já definiu automaticamente. Mas enfim. Ele vai reclamar que eu não estou definindo isso aqui numa variável. Então eu vou definir aqui o meu resultado e o meu erro. Agora ele está reclamando que eu não estou usando. E aí que o que eu começo a fazer é tratar isso aqui. Se eu tenho um erro, então a primeira coisa que eu quero validar é se ele não existe um erro, né? Então, o que eu vou fazer aqui meu erro. Esse caso, é diferente de nulo. Em Go a gente representa como nil. Se for, eu vou fazer aqui alguma coisa, só vou imprimir aqui alguma coisa. Deu ruim. Se ele não tiver erro e passar, eu quero o resultado da minha divisão. Então eu quero aqui, beleza. Imprime aqui meu resultado.
aqui, se eu colocar isso aqui agora, ele vai imprimir que, beleza, 4 dividido por 2 é 2, e sucesso. E agora, se eu simplesmente tentar dividir isso aqui por 0, ele vai cair nesse cenário aqui, meu erro não é mais nulo, ele vai dizer que deu ruim. Ou eu posso aqui deu ruim, eu posso chegar aqui e colocar também qual foi o erro que foi. E o que ele vai me retornar é o texto que eu coloquei aqui em cima. Então aqui ele tá concatenando. O meu deu ruim com o erro que eu coloquei ali em cima, não é possível dividir por 0. Aqui vale um fato curioso. Go é tão opinativo que se eu começar esse erro aqui com um N maiúsculo, com uma informação maiúscula, ele vai reclamar que a string de erro não pode ser capitalized. Ele reclama desse tipo de coisa. Ele não vai impedir com que eu trabalhe, então se eu executar aqui, ele vai executar. Mas ele vai dizer, putz, olha, curto muito isso não, faz dessa forma não. E aí você muda aqui para ele poder parar de dar problema. Ele é opinativo nesse nível. Só pra... Isso aqui tem uma vantagem e uma desvantagem, tá? A desvantagem é que às vezes... Não é desvantagem não, cara. Eu acho que isso aqui é uma forma de deixar a casa organizada, sinceramente. Eu não vou ver isso aqui como desvantagem, não. Eu acho que pode ser um pouco chato, mas ele também não te impede de fazer, mas ele fica ali dizendo, olha, pô, isso aqui não é uma coisa que eu acho que é interessante, não é uma boa prática que a comunidade, que as pessoas que pensaram a linguagem acham que deveria funcionar. Acho que isso aqui, na verdade, faz com que o código tenda a ficar um pouco mais universal. Na verdade, eu ia falar que tem vantagem e desvantagem, mas para mim, na verdade, só tem vantagem nisso aqui. Eu acho que você evitar que, mesmo que coisas banais sejam feitas de uma forma com que seja muito diferente do que as outras pessoas estão acostumadas, acho que tem seu valor. Ah, tá. Isso aqui, esse próximo slide aqui, era para falar aquilo que eu já falei antes, que aí ter cuidado com relação à boa prática. Eu poderia simplesmente ignorar isso aqui, esse erro, transformando isso aqui num underline. E aí, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é só tratar o resultado. Só que nesse caso, eu teria aqui um resultado errado. Na verdade, aqui ele até passou, porque aqui eu estou definindo um 0 aqui nesse ponto. Então, mas isso aqui num cenário mais crítico, aqui é uma divisão boba para tudo mais, mas se isso aqui é uma coisa que implica no meu sistema cair, e eu faço dessa forma, isso aqui eu posso estar gerando um ponto de falha muito grande. Mas durante o tempo de desenvolvimento, eu só não quero tratar esse erro aqui nesse primeiro momento. Eu posso simplesmente colocar aqui um underline e vida que segue, eu consigo trabalhar em cima dele. São 3h44. Talvez. Tô com medo de não dar tempo suficiente de falar de ponteiro. Tem mais uma coisa de função que eu quero falar, que é a chamada adiada, que é outro recurso que é bem característico do Go, ele é bem interessante. Vou usar o tempo que eu precisar para falar de chamada adiada e depois a gente vê se eu jogo o ponteiro pro início do próximo encontro, tá? Talvez talvez eu só não jogue no início, jogue um pouco mais pro meio, porque falar de ponteiro no início, se a gente aquela tolerância de chegar um pouco mais tarde e tudo mais, pode se comprometer o entendimento. Então, eu acho que eu vou falar de chamada adiada, usar aqui o tempo que for preciso, e a gente encaixa ponteiro no próximo sábado sem muito problema, só para também não ficar pela metade. Bom, chamada adiada. Em Go tem um conceito que eu, particularmente, quando eu comecei a trabalhar com Go e eu vi isso aqui, eu achei maravilhoso, porque isso aqui ajuda em diversos momentos. O exemplo aqui também vai ser um exemplo simples, mas em execuções um pouco mais sofisticadas, em tratamento, por exemplo, eu quero garantir, eu vou dar um exemplo aqui mais claro do que o próprio exemplo aqui do código. Eu estou fazendo uma chamada no banco e eu quero que em algum momento aquela conexão seja fechada corretamente e tudo mais. Eu posso definir em qualquer momento da minha função que a última coisa que aquela função vai fazer é, por exemplo, fechar uma conexão. E aqui, esse exemplo aqui é bem bobo, bem objetivo, mas vocês vão entender o espírito da coisa. Então, vamos dizer aqui, vamos construir aqui uma função. Essa função, ela não vai fazer nada. Ela simplesmente vai imprimir o texto. Então, basicamente, eu estou fazendo como uma outra função já faz, que é o meu FMT.
Isso aqui, vou colocar aqui. Sem muito drama aqui. Eu não vou usar o próprio FMT só pra gente ter um código um pouquinho mais limpo aqui embaixo. Se eu chegar aqui e chamar essa imprimir texto, então vou imprimir meu nome com ela. Primeiro chamar. Se eu chamar dessa forma, obviamente, o que ele vai fazer, vou botar aqui um LN, o que ele vai fazer é imprimir meu nome aqui em sequência. Tem grandes mistérios aqui em relação a isso. Bom, isso aqui, depois do que a gente viu, isso aqui é bobeira. Só que se eu chegar aqui e colocar isso aqui, ele, de novo, ele vai imprimir na ordem que ele passou. Também sem grande novidade. Mas em Go tem um recurso que é o chamada de ADA, que é o defer. O que esse defer faz? Eu tô nessa pilha de chamada dessa pilha de chamada de execuções aqui. Ele vai me garantir tudo que tiver como defer, ele vai chamar por último. Então não importa que se eu tô chamando ele aqui no início da função. Se eu defino um defer na frente, quando eu chamar aqui a execução dela, ele vai jogar isso aqui pro final da minha execução. Então ele vai, eu passei por aqui, só que ele não vai executar, ele vai guardar para executar depois que eu passar por aqui, e aí depois ele vai e executa essa função. De novo, isso aqui, para esse exemplo aqui, é um exemplo talvez bobo, um exemplo que não pareça ter grandes utilidades. Mas quando eu quero garantir que alguma coisa de fato aconteça depois que uma série de outras coisas rolarem, esse defer aqui é muito útil. Aí ele, aqui, como vocês podem ver, ele mesmo estando na frente, ele executou no final delas. E aqui eu poderia, por exemplo, fazer a mesma coisa aqui. E aí, isso aqui, na verdade, é uma forma de manipular a pilha de execução das chamadas. Então, eu vou chamar aqui. Na verdade, ele inverteu. Tá. Aqui ele... é verdade. Ele vai jogando cada vez mais pro fim. Tá, isso. Então aqui ele jogou pro fim do fim, depois ele joga pra cima pro anterior ao fim. É que ele inverte. Então aqui ele vai chamar, ele vai inverter aqui a situação. Então, se antes eu tinha minha sequência, eu imprimi meu nome ao contrário, faço isso aqui, pronto, meu nome tá escrito ao contrário, porque ele vai invertendo a pilha de execução de ordem, por assim dizer. Então, se aqui eu executava primeiro, aqui ele vai executar último, penúltimo e antepenúltimo. Ele inverte a ordem de execução. Então, isso aqui é bem bacana, é bem útil em diversos cenários. E é uma coisa que também não é tão comum de você ver tendo em outras tecnologias e outras linguagens. Agora, meu povo, a gente entraria em ponteiros. Tudo bem essa parte do defer? Ficou claro? Curti também. Boa. Aqui a gente entraria em ponteiro. O exemplo não está complexo, mas eu não acho que vale a gente deixar isso só para 10 minutos. Então, eu vou encerrar por hoje. Eu vou encaixar isso aqui no próximo sábado. E aí, deixa eu ver aqui como é que tá o nosso programa para o próximo sábado. No próximo sábado, a gente começaria a falar de... eu tinha colocado o método para o próximo sábado e eu acabei colocando hoje. Então a gente troca uma coisa pelo outro. Como eu gastei bastante tempo com o método hoje, tá aqui interface, eu coloco o ponteiro para cá, no lugar de método, o método veio para cá, então tá tudo certo. E aí semana que vem a gente começa falando, talvez, de interface, eu inverto aqui também, a gente fala de interface, fala de teste, entro com ponteiro, e aí depois a gente entra com rotina. Tudo bem para vocês? A gente pode fazer assim? Por mim tá ótimo, tô curtindo. Boa, porque acho que se a gente falar de ponteiro agora, corre o risco da gente extrapolar muito tempo, eu não quero atrapalhar o sábado de vocês.
E eu também quero falar ponteiro com calma, então também não quero ficar preocupado aqui com, sei lá, faltam 9 minutos agora. Prefiro então que a gente deixe pra semana que vem. Então a gente jogou o método pra cá, eu só vou inverter um pouquinho aqui essa sequência. E aí fica isso. Aí sábado a gente fala sobre. Sábado que vem vai ser um pouco denso, porque a gente vai falar sobre rotinas e ponteiros ao mesmo tempo. Mas aí também, de repente eu faço uma remanipulação aqui, deixo o rotinas só para quarta aula e jogo alguma coisa aqui tem teste aqui repetido, porque esse aqui, teste aqui na aula 3 seria mais unitário e aqui seria mais voltado ao web, então seria mais integração, essas coisas. De repente eu junto uma coisa com a outra. Eu faço aqui para também no sábado que vem não ficar muito denso. Eu faço aqui uma reorganização. Mas apesar disso, eu não lembrava que método eu tinha colocado pra cá. Eu acho que ia ser um extra hoje, acabou que eu botei na frente, mas acho que ficou uma ordem boa. Acho que ficou melhor colocar ali porque a gente fala tudo num escopo de função e a gente tá meio que coloca numa relação entre uma coisa e outra. Eu vejo aqui também para sábado que vem não ficar muito pesado. Eu separo isso aqui e jogo o teste pra cima ou pra baixo, não sei, vou ver. Meus queridos, obrigado por hoje. Hoje a gente conseguiu fazer um conteúdo um pouco mais prático, um pouco mais voltado de fato para a utilização da linguagem. Semana passada foi bem introdutório. Hoje a gente conseguiu entrar um pouco mais em características específicas do Go. Na semana que vem a gente vai entrar em características mais específicas ainda e assuntos mais que não são tão comuns assim da gente ver. Então, uma das características principais que faz Go ser muito utilizado é a questão das Go rotinas e dos canais. Então, se dependendo aqui de como ficar essa reorganização, a gente consegue ver. A questão dos ponteiros também é muito importante, porque é uma linguagem que também usa muito recurso de ponteiro de memória, também uma coisa que ele herdou do C, então também a gente vai ver que também se você já trabalharam com alguma linguagem que usa esse conceito de ponteiro, não é muito diferente, tá? Mas como nem todo mundo vê isso com uma certa frequência, inclusive eu particularmente não uso isso no meu dia a dia, é uma coisa que eu sempre que eu vou falar sobre isso, eu dou uma repassada, porque como não uso no dia a dia, não fica tanto assim no sangue, então também vai ser bem interessante, vai ser bom a gente ter um tempo focado nisso. E aí na quarta a gente vê uma coisa bem voltada a uma utilização de dia a dia, que é a gente escrever teste, a gente pensar em design de código, a gente pensar numa implementação de uma solução de um serviço web. Eu quero também tentar falar sobre essa questão de manutenção de projetos legados, que isso foi uma coisa que eu vi recentemente numa palestra, eu achei bem legal, que é uma coisa que às vezes a gente esquece de fazer, né? Tipo, como a gente pega um projeto que é legado, que já foi escrito por outra pessoa, com os vícios de outra pessoa, ou com os vícios de uma versão mais antiga da linguagem, e como que a gente se vira nele. Eu quero tentar trazer um projeto nesse sentido pra gente dar uma olhada nele e analisar. E é isso, acho que a gente tá dentro do nosso planejamento. Beleza? Então, muito obrigado a todos. E se alguém quiser alguma pergunta, tirar alguma dúvida, também fica à vontade. Se não, até mais, pessoal. Até Valeu, mais, Marco. Marcos. Obrigado. Valeu. Ótimo. Oba. Tchau. Valeu, pessoal. Valeu.